Brasil bateu nesta quinta-feira o recorde no número de mortes diárias na pandemia e na média de mortes foram mais 1.582 vidas perdidas para a doença do coronavírus de 2019. A média diária de mortes dos últimos 7 dias ficou em 1.150. Nesta sexta-feira, faz um ano que o primeiro caso foi diagnosticado no Brasil. O balanço é trágico, indiferente às 251.661 mortes e aos 10.394.000 casos confirmados em um ano de pandemia. O presidente Jair Bolsonaro afirmou, sem qualquer base científica, que o uso de máscaras pode fazer mal a crianças. Máscaras salvam vidas, são um equipamento de proteção fundamental no combate à Covid-19. Com os hospitais e unidades de terapia intensiva perto do limite na capital e em vários estados, distante da realidade, o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, apontou como solução enviar doentes para outros estados. Mais de 500 pacientes no Amazonas foram removidos para outros estados, sem as precauções necessárias, devem ter propagado a variante identificada em Manaus, muito mais contagiosa. Em 2 meses, morreu mais gente de Covid-19 no Amazonas do que em todo o ano passado. São Paulo, Acre, o Amazonas, a Bahia, o Ceará, Mato Grosso do Sul, a Paraíba, o Paraná, Rondônia, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, estão perto do colapso dos sistemas de saúde. No mundo inteiro já são 113 milhões de casos confirmados e 2,5 milhões de mortes. Mais de 89 milhões de pacientes recuperaram, 21.400.000 apresentam sintomas leves e 91.395 estão em estado grave. Mais de 233 milhões de doses de vacinas foram aplicadas até agora, 168 milhões nos Estados Unidos, 52 milhões na China, 30 milhões na União Europeia, mais de 18 milhões no Reino Unido, 12,5 milhões na Índia e 6.338.000 no Brasil, quase 3% da população. Em um balanço de fim de um ano da pandemia, o historiador israelense Yuval Harari, autor de Sapiens, Uma História do Homem, destacou o sucesso da ciência e o fracasso político no combate ao novo coronavírus. Diante de 113 milhões de casos confirmados e 2,5 milhões de mortes, parece que a humanidade ficou perdida, sem esperança diante da inclemência da natureza. Mas, na verdade, observa Harari, as epidemias não são mais forças incontroláveis como a peste negra foi na Idade Média. O historiador atribui a mortandade a decisões políticas erradas. Durante a pandemia da peste, a humanidade não fazia ideia da causa nem como conter a doença. Na pandemia da gripe espanhola, de 1918 a 1920, a ciência não foi capaz de identificar o vírus e as tentativas de criar vacinas fracassaram. Morreram 50 milhões de pessoas. Desta vez, os primeiros casos foram diagnosticados na China no início de dezembro de 2019. Depois foi identificado um caso mais antigo, em 17 de novembro, retrospectivamente. Em 10 de janeiro de 2020, os cientistas haviam identificado o coronavírus, mapeado o genoma do vírus e publicado na internet. Logo, foram apontadas medidas capazes de frear a propagação da doença, o distanciamento físico, o uso de máscaras e a higienização das mãos. Em meses, em tempo recorde, foram desenvolvidas várias vacinas eficazes. A humanidade nunca esteve tão preparada para esta guerra. Além das conquistas sem precedentes da biotecnologia, comenta o historiador israelense, a Covid-19 revelou o poder crescente da tecnologia da informação. São 2 revoluções tecnológicas em andamento, da informática e da biotecnologia. No passado, não havia como monitorar as cadeias de transmissão de uma epidemia em tempo real e acompanhar por telefone celular o movimento de infectados para rastrear quem teve contato com eles, como foi feito na China, na Coreia do Sul, em Taiwan e Singapura. No Ocidente, isso nunca foi feito por questões de privacidade e liberdade individual. Onde o aplicativo foi criado, era optativo. No passado, também seria insuportável um confinamento. Há um século, obrigar toda a população de um país a ficar em casa durante uma semana levaria ao colapso da economia, à fome e à revolta social. Agora, uma vantagem, a sociedade em rede, ligada eletronicamente, permitiu
Trabalhar à distância, a revolução digital fez uma enorme diferença e ressaltou mais um sinal da desigualdade social, a exclusão digital. Na agricultura, durante milhares de anos, a mão de obra era humana, 90% da humanidade trabalhavam no campo. Hoje, a maior parte do trabalho agrícola é feito por máquinas. Assim, não houve escassez de alimentos. Durante a peste negra, houve fome. Como morreu de 30% a 60% da população na Europa, os campos foram abandonados, ficaram vazios, faltou gente para produzir comida. A peste bubônica reduziu a população mundial do século XIV de 475 para 375 a 350 milhões de pessoas. Os transportes levam os vírus, no passado de navio, hoje viajam de avião, mas o turismo e as viagens duramente abalados pela pandemia foram duramente enquanto o comércio internacional, largamente mecanizado, funcionou. E o mundo virtual permitiu entreter os humanos intocados durante a quarentena. A pandemia valorizou trabalhadores essenciais de baixa renda, enfermeiros, motoristas, entregadores. E, ao mesmo tempo, o sucesso da internet nos deixa mais sujeitos a ataques cibernéticos de criminosos, ou, no caso de países e empresas, de rivais e inimigos. Os crimes de informática se multiplicam com e-mails e mensagens falsas, clonagem de celulares e até o bloqueio de computadores para exigir resgate. Outra lição da pandemia, na visão de Yuval Harari, é que a ciência pode orientar, mas não pode tomar decisões políticas. A tecnocracia não basta, há valores e interesses da sociedade que dependem de decisões políticas. Estas decisões precisam pesar as questões médicas, econômicas e sociais. Harari adverte para o risco de que a acumulação de dados pessoais sobre a população favoreça regimes autoritários. Enquanto alguns países como Austrália, Nova Zelândia, Ruanda e Vietnã mostraram que foi possível controlar a Covid-19 mesmo antes das vacinas, os presidentes Donald Trump e Jair Bolsonaro são citados pelo historiador israelense como exemplos do fracasso. Eles menosprezaram o risco, ignoraram a ciência e alimentaram teorias conspiratórias. A negligência e a irresponsabilidade de Trump e Bolsonaro causaram centenas de milhares de mortes desnecessárias, acusa Harari. Israel e o Reino Unido cometeram vários erros. Israel, o 7º país em casos por habitante, o Reino Unido, o 6º em mortes por habitante, mas reagiram com grandes campanhas de vacinação. A falta de cooperação internacional foi outro entrave que agravou a pandemia e se manifesta, por exemplo, na disputa por vacinas, com uma procura muito superior à oferta. Os políticos fracassaram, os líderes mundiais, ao não formar uma aliança global contra o vírus e pela recuperação da economia. As duas superpotências, os Estados Unidos e a China, divulgaram teorias conspiratórias, acusando um ao outro. A pandemia é um exemplo típico de quando o interesse nacional depende da cooperação internacional. Harari conclui com 3 propostas. É preciso proteger a infraestrutura digital para evitar um colapso das telecomunicações. Cada país deve fortalecer seu sistema de saúde pública e é preciso criar um sistema global para monitorar doenças e prevenir que se transformem em pandemias. No mundo globalizado, os homens mais ricos do mundo têm interesse em proteger o cidadão mais pobre de um país subdesenvolvido. Se um vírus pular de um animal selvagem para um ser humano numa aldeia distante no meio de uma floresta, em alguns dias, o vírus chega a Wall Street, o centro financeiro de Nova York. A humanidade hoje tem o conhecimento para impedir que uma epidemia se transforme numa pandemia. Se nova tragédia semelhante acontecer, não será a punição divina nem uma força incontrolável da natureza. Será uma falha humana, um fracasso político. Se você gostou, assine meu canal no YouTube. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está também no meu Twitter, no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Entre lá no Face, dê um like em Quarentena News 1. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância de pelo menos 2 metros de outras pessoas se tiver de sair à rua. E muito obrigado pela sua atenção.